Shalom! Sejam bem-vindos a mais uma porção semanal da Torá Parashat Tzav. Eu sei que a gente está com uma dificuldade de entregar os vídeos das porções no início da semana, mas isso é devido às mudanças e todas as outras coisas mais que a gente está nesse tempo de transição. Antes de mais nada, Hag Purim Sameach, estamos em Purim, uma festa da mudança de sorte, mudança de decretos, e isso talvez tenha alguns pontos de conexão com a porção da semana. Tzav significa e ordenarás aos filhos de Israel a entregar os sacrifícios. A porção dessa semana, ela compreende desde o capítulo 6, verso 1 de Vaikra, Levítico, até o capítulo de número 8, no verso 36. Isso segundo as numerações da Torá. E na Bíblia, às vezes, tem uma diferença um pouquinho aí desses textos. Pois bem, antes de começar, né, você sabe já, clica aí, se inscreve se você não é inscrito, aquelas treta toda, curtir, comentar, ativar a notificação. E esse vídeo é aquele vídeo sem vinheta, porque a gente quer falar da porção da semana. Bom, aqui nós temos várias dicas sobre sacrifício ainda, os korbanot, desde a primeira porção, que é Vaikra, essa segunda, Tzav, também continua a falar dos sacrifícios. E agora nós temos a lei do holocausto. O capítulo 6, ele tem um dos versos mais comentados dentro do meio pentecostal, aleluia, quando fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Fica comigo até o final que eu vou te entregar uma chave deste verso com o Purim. Pois é, então quando aqui nós temos as leis sobre o holocausto, diz que o fogo arderia continuamente sobre o altar a partir do momento que os Kohanins, os sacerdotes, colocassem lenha sobre ele cada manhã. E aí nós precisamos entender que tem alguns pontos aqui de conexão com as palavras de Yeshua. Capítulo 14 de Lucas, o Messias nos fala sobre a lei do discipulado, que seria que cada um que quisesse seguir o Messias deveria tomar a sua cruz e seguir após ele. Quando a gente pensa sobre a lei do holocausto, que todas as manhãs o sacerdote deveria colocar lenha sobre o altar para que o fogo não se apagasse, Yeshua disse que aquele que não tomasse a sua cruz não podia seguir após ele. E aí nós temos aqui uma analogia bem interessante. Para ser um talmid de Yeshua, você precisa tomar a cruz, e a cruz ela é feita de madeira. Para manter o fogo do altar aceso, você precisa, então, colocar lenha no altar toda manhã. A cruz ela é feita de madeira, a lenha é madeira, e é assim que a gente mantém o fogo aceso constantemente. Hebreus capítulo 13 é um texto que eu gosto muito, que é: oferecei, pois, a Deus sacrifício de louvor, pois isso é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E desde o momento que a gente confessa Yeshua como nosso Salvador, o nosso coração precisa estar queimando e constantemente precisa haver fogo no altar. E é isso aí que vai fazer com que ele esteja continuamente aceso, ardendo. E esse mandamento do holocausto, ele nos ensina muitas coisas, porque está falando de sacrifício. E o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isso é o seu culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Um sacrifício que Paulo está citando em Romanos 12, vivo, santo e agradável, ele transiciona para a vontade boa, perfeita e agradável. E, como eu disse, talvez nesses dias de Purim, nós podemos fazer uma conexão com isso, porque a ideia de sacrifício, ela sempre é um pouco desagradável, porque ela nos leva a algo que vai doer, algo que vai custar. Mas isso a gente precisa entender e desmistificar uma palavra que nós usamos muitas vezes no nosso meio, que é a humilhação. A humilhação ela não é um processo, a humilhação é um lugar
que nós devemos nos colocar, como a carta de Pedro fala, debaixo da potente mão de Deus. E eu sempre gosto de fazer essa analogia em Purim, porque o Mardoqueu, ou Mordecai, ele entendeu isso. E diante da afronta do terrível Hamã, ele vai para um lugar de humilhação. Quem imaginaria que aquele homem vestido de pano de saco, gritando igual um louco pelas ruas da cidade de Suzã, iria se assentar em um lugar de autoridade, iria andar pela cidade com as roupas do rei? A mudança de sorte de Mordecai não era exatamente o fim de um processo de humilhação, mas era a permanência debaixo da potente mão de Deus, humilhado diante daquele que pode nos exaltar. Tzavi fala sobre isso, sacrifícios de elevação, olá, e é o sacrifício que nos leva aos lugares de honra, os lugares de privilégio, os lugares que Deus pode nos colocar. É como aquele texto de quando a mulher chega diante do Messias e pede para que os seus filhos sejam honrados. E Yeshua vai falar para ela que não pode tirar a comida da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. E ela fala que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E a mesa naquele tempo não era uma mesa como dessa altura que eu estou assentado, mas era uma mesa bem baixinha. Então a gente pode pressupor que ela estava debaixo da mesa do Mashiach. E a palavra que diz que quando ela se lançou e adorou, a palavra ali é o proscúnio, que significa como um cachorro que venera o seu dono, beija a sua mão ou lambe em forma de submissão. E talvez seja isso que nós precisamos aprender nestes dias de Purim. A nossa humilhação, não como um processo, mas como um estado que nós sempre estaremos debaixo da potente mão de Deus, é que vai nos levar ao lugar de honra. Mordecai, ele entendeu isso. Um sacrifício vivo, perfeito e agradável ao Senhor. Ele se humilhou, ele foi para o lugar de humilhação. E aí, Deus o levou à vontade boa, perfeita e agradável. Todos os sacrifícios que o livro de Levítico vai criar nos ensina é para que nós possamos nos transicionar do momento de dificuldade, do momento de ensino, para o lugar de honra e glória. Shavua Tov, a semana está terminando, eu sei disso, mas estamos em Purim e é tempo ainda de se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para experimentar a vontade boa, perfeita e agradável. Shavua Tov, o Senhor te abençoe grandemente e fica ligado aqui nas informações na descrição do vídeo. Vamos juntos. Shalom, shalom.